E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar num assunto que é fascinante: como a gente organiza um culto. Mas calma, não se trata de criar um monte de regras rígidas ou formalidades, não. A grande sacada é que organizar um culto é, na verdade, uma forma de contar a história mais importante de todas. Olha só, quando a Bíblia fala em ordem, não é pra gente pensar num ambiente estéril, sabe? Tipo um hospital. Nada disso. Pelo contrário, essa ordem é uma estrutura que tem propósito, cheia de significado. Ela funciona como se fosse o palco onde a grande história de Deus vai se desenrolar. Então, a ideia central que a gente precisa guardar é essa. Um culto bem organizado não é só uma sequência de atividades. Não. É uma jornada, uma narrativa que guia cada pessoa pela história do Evangelho. E um ponto muito importante: simplicidade nunca, mas nunca mesmo, deve ser confundida com relaxo ou falta de preparo. E para a gente entender bem essa jornada, vamos buscar um modelo que é, ao mesmo tempo, super antigo e incrivelmente atual. Sabe onde? Lá na visão do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro dele. Aquilo ali nos dá um mapa atemporal para a gente pensar no fluxo de um culto. A experiência do Isaías se desenrola em 4 movimentos principais. 4 passos. E a gente vai usar esses passos como nosso guia para entender a estrutura de um culto que realmente conecta as pessoas com Deus. Vamos analisar cada um deles. Bom, tudo começa aqui. O primeiro passo da jornada é a adoração, que nada mais é do que o reconhecimento da santidade, da majestade de Deus. É aquele momento em que a gente olha para cima. Pensa só, as próprias palavras de Isaías descrevem o que ele ouviu dos anjos. Essa é a essência da adoração. Uma resposta, assim, avassaladora à santidade de Deus. É um sentimento de reverência que marca o início do verdadeiro culto. E isso se traduz de forma bem prática, né? As músicas que a gente escolhe para esse momento, por exemplo, devem levar a gente a reconhecer quem Deus é. E a nossa atitude, como a dos anjos que cobriam o rosto e os pés, deve ser de reverência, de prontidão para ouvir e obedecer. E aí acontece uma coisa inevitável. Depois de contemplar a santidade de Deus, a resposta humana mais natural é uma consciência profunda da nossa própria pequenez, da nossa indignidade. É como se a luz da perfeição divina revelasse todas as nossas falhas. Esse aqui é um momento crucial para o Isaías. Diante daquela santidade toda, ele não sente orgulho. Pelo contrário, ele tem uma percepção profunda da condição dele. Ele diz: estou perdido. É um momento de autoconsciência, de arrependimento genuíno. E, gente, esse passo não é só uma tradição antiga não, tá? É um modelo bíblico fundamental. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê que reconhecer a nossa necessidade é o que ajuda a remover as barreiras entre a gente e Deus. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. O ponto central não é a nossa miséria, mas a intervenção divina. É a solução de Deus para a nossa condição. É a graça. Olha que incrível a ação de Deus aqui. Ele não fica esperando Isaías se purificar sozinho. Ele mesmo age. Um anjo toca os lábios de Isaías com uma brasa do altar e a culpa é removida. Isso é a graça em ação, é o coração da mensagem do Evangelho. Portanto, o ponto crucial é esse. O arrependimento seria inútil sem a certeza do perdão. É nesse momento do culto que a congregação é tranquilizada, é lembrada de que por causa de Jesus a gente tem livre acesso a Deus e é aceito na presença dele. Agora, a gente vai para a etapa final da jornada. Uma vez que a pessoa é transformada pela graça, ela recebe um novo propósito. A adoração não termina em si mesmo, sabe? Ela nos impulsiona para fora. A resposta de alguém que foi perdoado é imediata, uma prontidão para servir e participar da missão de Deus. O mesmo Isaías que antes se sentia perdido, agora se oferece, é voluntário. Essa é a transformação que o Evangelho faz na gente. Por isso, a pregação da palavra não é um mero discurso ou entretenimento. Ela precisa nos chamar a uma decisão. No final do culto, a grande questão para se refletir é bem simples. Com base no que eu ouvi hoje, o que Deus está me chamando para fazer? Ok, já vimos o fluxo narrativo, a história. Agora, vamos dar uma olhada em 2 princípios que sustentam tudo isso. Eles são inspirados nos 10 mandamentos e funcionam como 2 eixos que devem governar todo o culto. Primeiro, a gente tem o eixo vertical, o amor e o foco em Deus. O culto é, antes de mais nada, para Ele. Depois, temos o eixo horizontal, o amor ao próximo. O culto também é um momento para a gente cuidar uns dos outros. Os 2 são essenciais para um culto saudável e equilibrado. Certo, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos passar para o como.
como é que esses princípios se aplicam na prática para quem organiza e lidera o culto? Esse quadro aqui é um guia rápido e excelente. A música, por exemplo, deve exaltar a Deus e edificar a igreja, não ser uma performance. A oração é comunhão, não momento para desabafar ou mandar indireta. A pregação deve ser centrada em Cristo e instruir, não só punir. E a atitude de quem lidera? Essa deve ser de humildade, não de arrogância. E aqui a gente tem uma lista de ações bem práticas. A intencionalidade nos detalhes é uma forma de devoção. Do ambiente físico à pontualidade, do foco na letra das músicas até a unidade do tema, cada detalhe conta. O zelo no preparo é em si uma forma de adoração. Eu adoro essa analogia. Ela mostra perfeitamente que o poder divino e a organização humana não são inimigos. Muito pelo contrário, eles trabalham juntos. A estrutura, os trilhos, permite que o trem do espírito e da palavra se mova com propósito, com eficácia. E para a gente fechar, essa metáfora aqui é linda e resume tudo. Um culto organizado não deve ser frio, sem vida. Ele deve ter a harmonia, o calor e até o barulho saudável de uma família reunida, de um lar. É um culto vivo e não uma palestra num auditório. Então, essa nossa análise de hoje nos deixa com esta pergunta para refletir. Não se trata só de seguir uma fórmula, mas de ser intencional. Como podemos, na nossa comunidade, estruturar nosso tempo juntos para que cada pessoa seja guiada semana após semana pela incrível história do Evangelho?